Bom, gente, vamos terminar essa pena privativa de liberdade? Vamos terminar esse assunto agora, que depois na sequência a gente começa a falar sobre as penas restritivas de direitos, também chamadas de penas alternativas. Então, para terminar, o que falta? Trabalhar com um par de conceitos, que são duas coisas parecidas, porém diferentes. Peço a atenção de vocês para isso, que vai ser o quê? Detração e remissão. Cuidado, tá? São duas coisas que são parecidas, o nome é parecido, né? Detração e remissão é parecido, mas são coisas bem diferentes, tá? Então, o que é detração? É prevista lá pelo artigo 42 do Código Penal. É matemática elementar, gente, continha de padaria. Então é o seguinte, né, vocês sabem que muitas vezes a pessoa responde ao processo presa, né, então ela vai ficar lá, às vezes 1 ano, 2 anos presa, enquanto está acontecendo o processo. E depois, ao final, ela é condenada. Então, obviamente, né, esse tempo que a pessoa ficou presa, vai ser descontado da pena. Então, por exemplo, né, se a pessoa ficar 2 anos presa e depois acabar sendo condenada a 20 anos, ela vai cumprir só 18, porque os 2 primeiros anos ela já cumpriu aqui durante esse período, tá? Então, isso que a gente chama de detração, né? Detração é o abatimento do período que a pessoa ficou presa, prisão cautelar, né, prisão processual penal, da pena que ela vai ter que cumprir futuramente, tá? Então, isso que é importante que vocês saibam. Não tem detração, gente. Prisão civil, porque não tem nada a ver com o processo penal, né? Então aquela prisão lá do devedor de alimentos, né, ela não vai servir para detrair, para diminuir a pena aqui de ninguém. E também não tem detração, né, para processos posteriores. Muito cuidado com isso, né? Então, eu acho que eu até já comentei isso com vocês em algumas aulas, né? Não existe a possibilidade de crédito penal, ou seja, né, da pessoa já cumpriu uma pena hoje que vai autorizá-la a cometer um crime no futuro, tá? Isso, pelo menos aqui no Brasil, não vai acontecer em caso algum, né? Todo ano me perguntam os alunos sobre um filme americano chamado Risco Duplo, que eu fui até assistir para ver do que se trata, né? Tanto que me perguntaram, teve um dia que estava passando na televisão, eu fui ver, que é uma história assim, né? Que a mulher é acusada injustamente de ter matado o marido, e depois se descobre que isso é mentira. E aí, como já tinha transitado em julgado, então não tinha jeito, ela tinha que cumprir a pena até o final. Mas, aí, se depois que ela saísse da cadeia, já estava paga, né, a pena dela, então ela estaria autorizada a matar o marido, tá? Gente, juro pra vocês que eu não sei se nos Estados Unidos é assim. Aqui no Brasil, isso é um absurdo jurídico da pior espécie, tá? Não existe crédito penal. Então eu jamais vou ser responsabilizado, né, vou pagar antecipadamente por uma pena. O que pode é isso, né? Então o processo que está em andamento, eu vou abater, né, o tempo que eu fiquei preso, certo? Então isso é detração. Que, como eu disse, é fundamental que vocês não confundam detração com remissão, que é o próximo conceito. O que é a remissão? É o abatimento da pena pelo trabalho ou pelo estudo, né? Então a conta vai ser diminuir 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho ou de estudo, famosa remissão penal, tá? Isso aqui, gente, serve até para desmentir uma coisa que eu tenho certeza que o seu tio que é dentista fala bastante. Então o seu tio deve falar assim: porque é um absurdo, precisa colocar essa cambada de vagabundo para trabalhar, eles ficam lá presos, não fazem nada o dia inteiro, e a gente sustentando. Então, vejam, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, né, com essas coisas que o leigo fala, porque não necessariamente isso está certo, corresponde à verdade. Então, qual que é o erro aqui, né, que o seu tio está cometendo provavelmente? É partir do princípio de que o preso é vagabundo e não quer trabalhar. Isso normalmente não é verdade. É claro que a gente tem exceção, existem presos e presos, pessoas de todos os tipos, né? Mas normalmente eles querem trabalhar. Primeiro por uma razão, é muito chato você ficar sem fazer nada o dia inteiro, né? Então acho que isso é uma vivência que todos nós estamos tendo nesse momento, né? A gente fica em casa há muito tempo, e ficar em casa é gostoso, quando você tem lá, trabalha bastante, vê um feriadinho, né? Opa, que gostoso. Agora, você ficar em casa o dia inteiro, né? Todo dia, sem fazer nada, é muito ruim, né? Felizmente, eu estou gravando aqui essas aulas para vocês. Isso aqui está ajudando a preencher o meu tempo, né? Eu estou trabalhando em casa, né? Praticamente um home office, então está mais interessante. Mas é muito ruim você ficar sem fazer nada, né? Então o preso também se incomoda com isso, tá? Além disso, né? Não sei se vocês sabem, o trabalho do preso é remunerado. Ele ganha um dinheirinho pelo que ele produz lá enquanto preso, né? Então é interessante para ele também receber essa remuneração. E, principalmente, tem essa grande vantagem aqui da remissão, né? Que, como eu falei, a cada 3 dias trabalhados ou estudados, ele vai ter direito aqui ao desconto de 1 dia da pena dele, tá? Que é uma excelente vantagem, como vocês estão percebendo. Aí você vai me dizer assim: ah, mas lá no presídio ninguém trabalha, é um bando de vagabundo, então o que você está ensinando está errado. Não, gente, o problema na realidade não é tanta falta de vontade do preso de trabalhar. Muito embora ela possa até existir eventualmente, mas não é a regra. O problema é que não tem trabalho para todo mundo.
tá? Então, se você vai visitar a maioria dos presídios aqui do Brasil, você vai ter aí alguns presídios que têm trabalho, né, as pessoas não estão trabalhando, mas o que mais vai ter lá é gente que gostaria de trabalhar e não vai, porque não tem vaga. Afinal, emprego está difícil até para nós que estamos aqui fora, né? Imaginem vocês quem está preso, então isso torna difícil. Mas de qualquer forma, tá? Feito esse comentário sobre o trabalho, é isso que é a remissão, tá? Então você vai bater um dia de pena para cada 3 dias efetivamente trabalhados. Cuidado, porque é efetivamente, então a conta não é assim automática, tá? Então o cara trabalha 3 anos, né, e diminui 1 ano da pena dele. Não, é dia a dia. Então não conta sábado, domingo, feriado, férias, tá? É só o dia que ele efetivamente trabalha, exatamente como diz o código, como diz a lei, tá? Então na realidade, para ele bater 1 ano de pena, ele vai ter que trabalhar mais que 3 anos, né? Depende, ele vai dar 4 anos e pouquinho, normalmente, tá? Então cuidado com essa conta, para vocês não errarem, tá? Vejam, outra coisa importante. Não existe remissão para os casos de expectativa de trabalho, que é aquela situação que eu falei para vocês que é relativamente comum, né? Então a pessoa queria estar trabalhando, mas não está porque não tem trabalho na penitenciária, tá? Isso não gera remissão, a pessoa não vai ter direito à remissão por esse motivo, tá? Porque se fosse assim, né, não aprimoraria o sistema, seria mais ou menos lá como a tal da casa de albergado, que eu já comentei com vocês, né? A casa de albergado, ela não existe e nunca vai existir, por quê? Porque já deram um jeito, né? Então, quem deveria estar na casa de albergado acaba ficando em liberdade mesmo, então daí resolveu o problema, está todo mundo feliz, não tem por que construir a casa de albergado, né? Então se a gente inventar aqui uma remissão sem trabalho, né, uma remissão só porque a pessoa gostaria de estar trabalhando, aí que nunca mais vão ser criadas novas vagas de trabalho. Por isso que a gente vai ter aqui essa regrinha, tá? Aliás, cuidado com mais uma coisa que você ouve muitas vezes nos almoços de família, né? Porque o que se diz muito? Que o cara vai lá e é condenado a 30 anos, daí a pena diminui. Depois de 5 anos ele sai. Gente, diminuição de pena, em sentido estrito, só acontece pela remissão, tá? Cuidado. E por fim, para acabar esse assunto da remissão, qual que é a única situação em que eu tenho remissão sem que exista o trabalho efetivo? Na situação de acidente de trabalho, tá? Então se a pessoa sofre um acidente de trabalho e fica impedida de trabalhar durante um período, durante esse período vai haver remissão como se ela estivesse trabalhando, porque houve acidente de trabalho. Lembrando que o preso não está sujeito a CLT, né, mas ele tem aí direito a alguns benefícios, como esse aí, né, da remissão no caso de acidente de trabalho. Tá bom? Penúltima coisa, antes da gente terminar a pena privativa de liberdade. Superveniência de doença mental. Tá? Então o que é superveniência de doença mental? É um incidente que pode acontecer durante a execução penal. Então às vezes o cara é imputável, né, foi condenado, cometeu crime normal, sem nenhuma novidade, e durante a execução penal ele tem um surto psicótico, por exemplo, fica doido por alguma razão. O que a lei vai estabelecer nesse caso? Que deve ser feita a conversão da pena dele em medida de segurança. E ele fica em medida de segurança enquanto for o caso. Aí, se posteriormente ele fica bom, ele volta para a pena privativa de liberdade, né? E obviamente, né, é um raciocínio parecido com o da detração. O tempo que ele ficou em medida de segurança vai ser abatido da pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, digamos que ele cumpriu uma pena de 20 anos, ficou 5 preso, outros 5 em medida de segurança. Ele já cumpriu 10, então portanto só faltam 10, tá? Então é normal. E essa pena vai sendo convertida, é claro que não é um fenômeno muito comum na prática, mas teoricamente eu posso se converter. Então de pena privativa de liberdade para medida de segurança, de medida de segurança para pena privativa de liberdade, conforme o que for acontecendo no caso concreto. Questão importante, se acabar o prazo de pena. Então no exemplo que eu dei agora há pouco, né, a pena era de 20 anos, e o cara já ficou 20 anos lá, né, e ainda não está bom, está com problemas mentais. Qual que é o entendimento que temos hoje em dia, gente? Que ele vai ter declarada a extinção da sua punibilidade, tá? Então, é extinção da punibilidade mesmo, não pode continuar em medida de segurança. O que pode ter? Interdição civil, né, e aí ele pode até ser internado, mas aí vai ser lá nos termos do direito civil, você não vai ter mais nenhuma intervenção penal aqui nesse caso, tá? Cuidado com isso, uma coisa importante. Por fim, uma coisa que mudou também agora com o pacote anticrime, limite das penas. Então vocês já devem ter ouvido falar, né, ouviram falar até o ano passado, que o limite máximo, né, que as pessoas poderiam ficar presas era de 30 anos. E agora, desde o último dia 24, mudou para 40 anos. Tá? Então, sim, primeira coisa, isso é retroativo, né, porque é uma lei penal, então portanto vale só para condenações futuras, né, não vale para as condenações que já existem. Tá?
Então a pessoa que já teve a pena unificada em 30 anos no passado, assim continuará. Isso vai ser para os casos futuros, porque é lei nova, é lei penal, é mais gravosa e ela não retroage, conforme vocês já ouviram falar. Tá? Então essa é a primeira observação que eu tenho que fazer aqui. Aí, segunda coisa, gente. Então, assim, de novo, seu tio dentista vai ficar bravo, vai falar, é um absurdo, esse país é uma palhaçada, né? Porque lá nos Estados Unidos tem prisão perpétua, tem cadeira elétrica, aqui não. Aqui o cara pega 452 anos e depois unifica e não acontece nada, né? É isso que o seu tio dentista vai dizer, mais ou menos. Pois é, mais ou menos, né, gente? Questão complexa, não dá para eu aprofundar aqui num vídeo rapidinho para vocês. Mas, primeiro, vocês sabem que a Constituição Federal veda, né, penas de caráter perpétuo. Então aqui no Brasil, pelo menos, eu não posso ter uma pena perpétua, né? E essas penas assim, de 400 anos, em tese seriam penas perpétuas. A pessoa ficaria presa até morrer, porque não se tem notícia de pessoa que tenha vivido tanto tempo assim, né? Provavelmente, né, infelizmente, nós não chegaremos nessa idade toda. É o mais provável, né? É o que deve acontecer. Então começa daí, por isso que é importante que a gente tenha esse limite. Segunda questão mais existencial é porque vocês sabem, já conversamos sobre isso em outras aulas. A ideia, né, é que a pena sirva para que a gente ressocialize, reintegre a pessoa, né, de uma forma ou de outra. Ou pelo menos tente fazer isso. Quando você assume uma pena que a pessoa não vai sair, o que eu estou dizendo em outras palavras? Que aquela pessoa não tem conserto, que o Estado não consegue ressocializar. Ou seja, o Estado, ao impor uma pena dessas, está admitindo aqui que é incompetente nessa tarefa de prevenção especial que nós estudamos aqui em outras aulas. Tá? Então esse é um outro problema que nós temos. E outra questão é que, como já vimos, né, em direito penal é muito complicada essa situação em que eu faço com que a pessoa não tenha nada a perder. Então aconteça o que acontecer, ela já está ferrada, não pode acontecer nada pior com ela do que o que já está acontecendo. Tá? Esse é um tipo de coisa muito ruim, muito prejudicial. Porque aí o que acontece? O cara sabe que ele vai ficar lá preso em prisão perpétua. Então ele pode tentar fugir, pode matar o carcereiro. Porque o que vai acontecer de pior com ele, além do que já está acontecendo? Nada, né? Porque ele já está lá numa prisão que é perpétua. Por isso a gente precisa ter esse limite. E vou dizer para vocês que aqui no Brasil, né, esse limite é até um pouco mais alto do que acontece em outros países. Tá? Então, se a gente fizer um rápido estudo aqui de direito comparado, né, vocês vão ver que tem muitos países que o limite é menor do que 30 anos, né, e agora 40, o nosso limite ficou maior ainda. Mas, de qualquer forma, é o que temos. Tá? Então essa é a regra. O máximo que a pessoa fica presa aqui no Brasil é 40 anos atualmente. Era 30 até o último mês de janeiro. Então, se o cara pegar 452 anos, vai cumprir 40. É isso, basicamente. É o que a gente chama de unificação. Tá? Importante a esse respeito. Todos os benefícios, progressão de regime, que nós já vimos, livramento condicional, vão ser calculados em cima da pena efetivamente aplicada. Tá? Então, por exemplo, se eu for usar 1/6 para calcular a progressão de regime, eu não vou fazer 1/6 de 40, 1/6 de 30. Eu tenho que fazer 1/6 da pena que a pessoa recebeu. Então, se ela pegou 80 anos, vou fazer 1/6 de 80 anos, tá? Não 1/6 de 30. Cuidado. Por isso, vocês vão ver, né, que se a pessoa pega assim, mais de 180 anos, aí sim você vai ter a prisão em tempo integral em regime fechado, ela não vai ter a progressão de regime. Tá? Então, cuidado com isso. Para fins de progressão de regime, é sempre a pena total. E livramento condicional é a mesma coisa. Então, não é bem assim que não faz diferença nenhuma. Você pegar 40 anos, 50 anos, 100 anos ou 300 anos é a mesma coisa. Não. Faz diferença no que diz respeito à progressão de regime e livramento condicional. Tá? Isso é uma coisa importante. E aí, uma última pergunta que vocês podem fazer. Mas, então, nessa situação o cara não vai ter nada a perder. Porque, tudo bem, não é prisão perpétua, mas ele sabe que vai ficar 40 anos lá preso. Então ele vai virar um bicho lá dentro, ele vai sair matando, vai tentar fugir, vai fazer o que ele bem entender, que não vai acontecer nada. Eu digo para vocês, mais ou menos, né? É claro que o sistema não é perfeito, mas a gente vai tentar evitar esse tipo de situação, né? A gente não quer que isso aconteça. Então, como que a gente vai evitar isso? Da seguinte maneira, se ele cometer um outro crime lá dentro, tá? Então durante esses 40 anos que ele tem que ficar lá, ele comete um outro crime, o que vai acontecer? Nova unificação. Então ele recebe uma nova condenação que é somada naquela pena e ele vai acabar ficando mais do que 40 anos. Tá? Então não é vantagem para ele cometer outro crime. Se ele cometer outro crime, vai aumentando a pena e ele vai ficando cada vez mais tempo preso. Tá bom? Gente, é isso. Assim nós terminamos a pena privativa de liberdade. No próximo vídeo nós passamos a discutir as penas restritivas de direitos. Muito obrigado.